Marco Guarizo, Rádio CBN. Gabriel, como é que está na cabeça do atleta nesse momento treinando sem saber quando joga? Como é que vocês trabalham aí, já que o jogador sempre está pensando no próximo jogo, né? O que você tem feito nesse período aí de treinamentos? Tem intensificado um pouco mais? Qual que tem sido sua rotina? Bom dia, Marcos. Então, a gente, como você falou, a gente sempre trabalha pensando no próximo jogo, né? E essa incerteza é complicado. Mas nós jogadores, nós não podemos deixar de trabalhar forte diariamente, né? Porque a qualquer momento o campeonato pode voltar. Nós precisamos estar bem, né? Psicologicamente, fisicamente, taticamente, para poder corresponder dentro de campo. Gabriel, como que está a disputa com o Rafael Martins? Você terminou a última temporada como titular, começou essa como titular também. O técnico Alan Al tem mexido o menos possível na equipe e você tem se firmado como titular. Como que você vê a sombra de um goleiro que foi destaque na Série B do Campeonato Brasileiro? É uma disputa muito saudável, né? No dia a dia a gente se dá muito bem e está agregando muito, né? Para o corpo de goleiros, para o Guarani. Então, quem só tem a ganhar com essa disputa é o Guarani. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Gabriel, a gente sabe que em relação a treinamentos, o goleiro é o atleta mais exigido. Como é que você está lidando com esta situação por conta da paralisação do campeonato e até uma questão emocional também? Bom dia, Marcos. Nós estamos treinando forte, né? Dia a dia está sendo muito forte de trabalho, com essa indefinição, essas incertezas, né? Qualquer momento pode ter jogo e qualquer momento também não pode ter. Então a gente tem que trabalhar com a cabeça sempre no próximo jogo. Então o próximo jogo está marcado para quarta, então a gente está nesse pensamento do jogo de quarta. Se não acontecer, temos que continuar trabalhando forte para sempre estar pronto para o próximo jogo. Até que ponto, na sua opinião, esta parada no campeonato vai atrapalhar o ritmo de jogo dos atletas do Guarani? Os jogos ele vinha numa sequência boa, né? A gente estava num crescimento bom, né? Com a sequência de jogos. E claro, a paralisação acaba dando uma quebrada. E para não deixar cair muito, a gente tem que continuar firme, né, nos treinos, né, trabalhando bem, fazendo o que o professor Alan pede, para quando tiver o próximo jogo nós estarmos bem preparados. Gustavo Biano, EPTV. Ô Gabriel, queria que você lembrasse do seu encontro com o Guarani em 2018, quando você estava no Atlético Paranaense pela Copa São Paulo. Vocês se enfrentaram, acho que na segunda fase, né, da Copa São Paulo, e empataram no tempo normal, só que você era reserva naquele jogo e foi chamado nos acréscimos já para a disputa de pênaltis e foi o grande herói, né, da classificação do Atlético. Então, como é que foi aquele momento? Conta detalhes para a gente desse jogo lá em Fernandópolis e como é que foi para você e o que essa vitória naquela época representou talvez para a sua carreira e o que você poderia contar de bastidor também desse jogo, como é que foi a hora que você foi chamado ali para a disputa de pênaltis? Então, o futebol tem as suas peculiaridades, né? E é bonito, porque aquele ano lá de 2018 eu era reserva, né? E na fase de mata-mata da Copinha, a gente sempre trabalha pênalti nos dias antes, né? E naquele ano eu fui muito bem, né, nos pênaltis, né, no treinamento. E o preparador comentou comigo, né, que se tivesse eu ia adentrar para pegar os pênaltis. E ocorreu que durante o jogo, né, a gente conseguiu um empate contra o Guarani. E eu acabei entrando ali nos acréscimos, né? Aquele frio na barriga, mas pronto para ir para a disputa de pênalti. Acabei pegando 2, né? A gente acabou se classificando. Foi um dia especial para mim, muito feliz, né? Que ficou marcado assim na minha história. Justamente contra o Guarani, agora eu espero, né, repetir, né, isso aqui, né, fazer essa história pelo Guarani, né? Para dar frutos, para dar alegria para a torcida do Guarani. E sendo assim, de alguma maneira, você acha que já pagou essa dívida aí com o Guarani, com as defesas que você tem feito aí do ano passado para cá, né? Agora sendo aí um goleiro do clube? E uma outra coisa, você já reencontrou aí nos bastidores do Guarani, né, alguém que pertencia ao Bugre aí, né, naquela disputa? Já chegou a conversar sobre isso? Alguém lembrou disso quando você chegou no Guarani? Então, né, tem uns meninos aqui que tiveram lá naquele elenco, né, que acaba relembrando, né, a gente acaba dando risada da situação, porque foi algo legal ali, né, porque vivenciar, né, no momento ali e depois encontrar os meninos que a gente enfrentou é algo legal, que só o futebol proporciona. E a gente trabalha diariamente, né, para
dar o nosso melhor, para retribuir ao Guarani o máximo possível e dar alegria para toda a torcida bugrina. Ô Gabriel, tudo bem? A gente está acompanhando o dia a dia dos treinamentos e tal, tá vendo o ritmo novo aí, a chegada do Austrália, né, com uma proposta nova de trabalho. Queria que você comentasse para a gente agora como é que está sendo esse novo trabalho, como é que você está enxergando, se isso está te ajudando, se tem contribuído para o seu crescimento, como é que está essa nova fase? Sim, tem ajudado, né, não só a mim, mas como todos os goleiros, né. O Austrália, ele tem bem essa linhagem da nova geração, né, de preparação de goleiro, que ajuda bastante, né, o goleiro crescer, né, evoluir tecnicamente, taticamente, fisicamente, e isso tem ajudado bastante e só tem a crescer e evoluir com o professor Austrália. E sobre agora essa situação que a gente está vivendo aí de uma possível paralisação do campeonato, uma rodada adiada, a gente está acompanhando aqui diariamente a expectativa de vocês também, né? Queria que você falasse por você como é que foi aquele período de paralisação no ano passado, a expectativa que vocês viviam naquela época, como é que foi passar por aquilo? Foi difícil, né? Complicado porque foi 3 meses em casa, né? Com bastante certeza se iria voltar ao futebol ou não, mas não tem o que fazer, né? A gente tem que cumprir, obedecer às ordens para o mais rápido possível a gente ter esse retorno, né? De uma maneira segura. E voltar da melhor forma possível assim que possível, né, Gabriel? Isso mesmo, voltar 100% para dar alegria, que o futebol dá alegria para todos, né? Obrigado, guerreiro. Bom Eu descanso. que agradeço, Stismo.